dia de aula do quarto período começando, como vocês podem ver, em casa. Não queria que fosse assim, né? Na verdade, eu lembro quando eu cheguei na faculdade, o quarto período sempre foi assim, a meta mais próxima de coisa legal, porque lá na UEA, no ciclo clínico, a gente tem muitas matérias nada a ver, assim, tipo, acaba ajudando, mas pouco que tu se sente médico, sabe? E aí chega no quarto período e tem semiologia, tem técnica cirúrgica, até farmacologia, dá uma sensação assim, tipo, nossa, agora tô estudando pra ser médico. Porque antes a gente estudava uns vírusinhos, uns fungozinhos, uma outra matéria mais legal. Mas assim, queria que fosse presencial. Mas nossa faculdade tá híbrida, pelo menos até dia 13. Né? Tiveram uma reunião, até dia 13 não vai ter prática. E depois dia 13 espero que tenha, porque, né, é importante. E é isso, agora vamos começar com uma aula de técnica cirúrgica, agora começa 8 horas. Acordei 7h30, né, como vocês viram, eu queria ter acordado mais cedo pra conseguir ler a Bíblia, ter meu tempinho com Deus logo antes. Mas eu fiquei com muita preguiça. E tudo bem, vamos dar um desconto, é o primeiro dia, ainda tô acostumada com as férias. Mas é muito louco, assim, porque se fosse na vida real, eu teria que acordar muito mais cedo, tipo, sei lá, eu teria que ir pro cross de 5h30, porque, tipo, se eu fosse deixar pra ir pro cross depois do último horário, que é 6 horas da tarde, não ia dar tempo de chegar em casa e ir pro cross, enfim. Então seria uma rotina completamente diferente do que tá sendo agora. Não sei se eu vou ter que me adaptar a isso, se realmente vai mudar, mas se for tudo presencial, glória a Deus, vou ficar muito feliz também. Mas vamos vivendo com o que temos. E o que temos agora é a aula de técnica cirúrgica de 8 às 10 e depois a aula de epidêmio de 10 a meio-dia. Desenferrujando o lettering. E, gente, tipo assim, eu gosto muito dos cadernos inteligentes. Vale a pena realmente comprar, assim, logo nos primeiros períodos e usar ao longo do curso, porque a gente acaba guardando as folhas, as anotações, e, enfim, não ocupa tanto espaço e ter vários cadernos. Só tira as folhas e guarda em pastas. Eu tenho várias pastas, tipo, primeiro período, segundo período, terceiro período. E é muito bom. E vai começar minha aula. São 9h15 e acabou a aula já. Eu achava que ia acabar só 10 horas. Acabou cedo. Que bom. Então, eu vim aqui falar com vocês, né? Muito legal a aula. Basicamente, é o básico do básico. É nomenclatura de procedimentos. Então, ó, até fiz... Vou mostrar, pera. Anotei a aula e tal. Esse período eu tô prezando muito pelo caderno, por anotar de verdade à mão. Período passado eu fiz tudo, tipo, online, né? Caderno virtual no iPad. Mas eu senti falta do papelzinho. Então, eu anotei a aula e tal, bonitinha. E aí, depois eu fiz um resuminho do que realmente importa, né? Listinha de palavras que a gente tem que aprender pra usar. Enfim, então, vou colocar aqui juntinho como resumo. Como eu tô usando meus cadernos? Então, assim, falando da faculdade toda, primeiro período eu usei muito esse daqui pra anatomia. E as outras matérias eu anotava em qualquer um e não importava tanto assim, mas para anatomia eu tenho vários resumos belíssimos, que inclusive depois quando eu fui dar monitoria eu sempre pegava eles para revisar e fica muito legal, porque só arranca as folhas e tipo dá para levar, por exemplo, a gente divide em módulos, né? Então não precisava levar o caderno inteiro para revisar no laboratório, eu levava as folhinhas que eu tinha estudado aquele módulo no meu período e revisava. Então, é muito bom. E aí eu já começo falando, né, sobre a organização. Eu acho que na faculdade de medicina é muita coisa e muita coisa importante que talvez tu vais usar no futuro, como isso, para dar uma revisada, para ver alguma coisa. Então fica inviável ficar com 1000 cadernos no armário e 1000 cadernos para levar para algum lugar se precisar revisar alguma coisa ou pro próximo período que precisa revisar alguma matéria do período antigo, eu acho que fica totalmente inviável. Então, o lance é fichário, ou, né, cadernos de disco, ou folhas soltas. Eu também uso muita folha solta. Eu gosto de, tipo, cortar no meio, fazer um A5zinho. E eu usei muito, muito, muito esses períodos todos, folhinha solta, porque eu realmente gosto. E eu acho que é o jeito que mais funciona. Então, assim, fichário. Só que, por que eu não uso fichário? Porque o caderno de disco, né, ele tem
coisa maravilhosa que quem usa fichário não consegue, que é dobrar assim pra escrever. Porque o fichário fica sempre aberto assim. Isso me incomoda muito. Mas enfim, caderno inteligente ou fichário ou o que você quiser, eu acho que vale muito a pena. E dura muito, assim. Pra esse período, eu tô usando 3 cadernos. Tcharam! Geralmente, nos outros períodos, quando eu não fazia no iPad, eu usava 2. Vou explicar. Esse separado aqui da Cícero pra semiologia, porque eu acho que é muito importante. E, enfim, eu quero ter um caderninho separado de semiologia e o mesmo lance. Se eu quiser um dia pegar pra revisar, pra usar pra alguma coisa, vai ter só ele separadinho. E, enfim, é um caderno normal, é um tamanho B5, assim, médio, né? Igual o médio do caderno inteligente. Ele tá usadinho um pouquinho e ele é pautado. Muito bonitinho, a folha é muito boa. Eu queria mais caderno da Cícero. É muito boa. Não vejo aqui em Manaus, eu pedi pela Amazon, junto com o meu planner. Gente, planner também salva a vida. Esse aqui é maravilhoso, ele é da Cícero também. Ele é o que vem já com a datazinha. Ó, vem todo datado. Ele é maravilhoso, tipo assim, por exemplo, todo começo de mês tem um negócio que é assim, esse mês eu vou fazer tal coisa. E é muito legal, tipo, em março, aí tu colocas o que tu queres fazer. Aí no final do mês tem uma listinha do que tu conseguiste fazer ou não, enfim. E aí tem organização financeira, tem... Nossa, tipo, visão toda assim. Aí na semana também, ó. Tipo, aqui tá a semana. Aí do ladinho tem espacinho pra escrever. Tipo, coisas que tem que fazer durante a semana, que, sei lá, tu não tens um dia específico. Ou é durante a semana que acontece, né? Tipo, planos, notas, importante e checagem. Então, tipo, é muito bom, é perfeito esse planezinho. E o tamanho dele é maravilhoso também. Esse é um A5, ó. Olha a diferença do A5 pro B5, que é o caderno. Enfim, ele é maravilhoso. Aí, os meus cadernos inteligentes. Tem o médio, pretinho, até colocar aqui. Acho que esse não é o basic, esse é o black ecológico, sabe? Aquele de corinho. Ele é meu preferido. E eu tenho o grande do mapinha. Como que eu dividi? Esse daqui sozinho pra semiologia, porque eu acho que é uma matéria extensa, é uma matéria que eu quero ter um caderno só dela. Esse daqui, técnica cirúrgica e farmacologia, que, enfim, são matérias talvez um pouco mais pesadas. O grande vai ficar para epidemiologia, psicologia e patologia especial 1. Então, 3 matérias aqui, 2 matérias aqui. Eu gosto muito do refil pautado, do sem pauta, mas eu tenho quadriculado também. E aí vai mudar. Ainda tem alguns outros cadernos inteligentes. Sim, eu amo caderno inteligente. Gente, é porque eu acho que vale a pena, sabe? Caderno inteligente é um negócio que vale a pena, porque tu usas pra tudo. Por exemplo, isso aqui eu usei em Anato 1. Depois ele não ficou sem uso, ele foi meu caderno da igreja, tipo, meditação, CENIB, tudo. Aí acabou, tirei as folhas, pronto, voltou de ser da faculdade. E eu sou uma pessoa que enjoa das coisas, então eu gosto de ficar mudando de caderno e sem gastar tanto dinheiro, né? Tipo, eu só compro as folhas. E é muito bom. Fora esses, eu ainda tenho mais alguns cadernos inteligentes. Por exemplo, tem esse daqui pequenininho. Eu tenho um outro desse que eu usava também pra Anatum. Eu estudei muito pra estudar, usei muito pra estudar pra monitoria. É o mármorezinho. Pera, eu vou pegar. Tá, agora sim, são todos. Esse daqui eu usei muito pra estudar pra minha monitoria de Anatum. Então, ele é muito bonitinho. Enfim, tem alguns resuminhos e tal, coisinhas. E também depois eu usei muito na quarentena, para organização, para leitura bíblica, então tem resumos de livros, enfim. E o refilzinho, tipo, eu troco entre esses dois, né? Então às vezes eu uso outro e vou trocando. Eu acho lindo, perfeito. Aí agora, esse daqui, o pretinho, esse é o Black Basic, eu acho. Eu coloquei os adesivinhos do Coloranda, da minha lojinha, se você quiser. Esses adesivinhos pra decorar também as suas coisas, os seus materiais. Manda uma mensagem lá no direct, faça encomenda. Eu coloquei esses adesivinhos. Ele vai ser meu caderno de semiologia prática, que eu tenho fé que vai acontecer. Então, ele também era meu caderno de tudo, assim, de resuminho às vezes. Ó,
vezes eu fazia resuminho aqui, todos os períodos. Nossa, tem várias coisas de mim. Meu Deus, nunca mais eu quero ver fundo na vida. Enfim, caderno de resuminhos e agora vai ser meu caderno de semiologia prática. Depois eu vou tirar essas folhinhas antigas. E é sobre isso. Tá, nos outros períodos, quando eu não tava usando o iPad, que às vezes eu usava o iPad, às vezes eu não usava o iPad, enfim. Eu usava o caderno inteligente grande lá, o do mapinha, junto com o pequenininho, o A5. Ó, olha a diferença do inteliginho pro A5. E a diferença do A5 pro médio. Não, tá certo assim. Não. Assim, ó, o A5 e o médio. Aí eu usava o A5 e o grande, comprei de duplinha pra faculdade. Esse daqui era meu caderno de Anato 2 e até hoje tá aqui, porque Anato 2 é muito importante, enfim. Então as folhinhas de Anato 2 estão aqui ainda, sou apaixonada nesse caderno, nesses resuminhos, enfim. Sempre precisa lembrar alguma coisa, e esse caderno que salva. Então metade dele já tá preenchido, de Anato 2, e a outra metade tá em branco. E é a mesma coisa, tem folhinha quadriculada, tem folhinha pautada e tem folhinha em branco. Esse aqui eu acho que eu não vou usar muito esse período, só se eu quiser tirar algumas folhinhas de fazer resumo, como eu fiz lá da nomenclatura, mas não sei, até então eu acredito que não. Só se realmente voltar muito às práticas e ter, sei lá, mais aulinhas presenciais, eu acho que fica mais fácil de levar numa bolsinha, por exemplo, sem ser mochilona da faculdade, né? E o outro caderno inteligente que eu tenho, não é da faculdade, é da igreja, de leitura bíblica, de CENIB, de tudo, mas que eu não tô usando ele, eu tô usando um outro que eu ganhei do meu pai. Então vou usar esse aqui até acabar. E depois talvez eu volte com esse, eu gosto muito desse porque fica organizadinho, então eu coloco coisas de GA, coisas de CENIB, meditação, enfim, fica mais organizado. Mas é basicamente isso. Muita coisa, né? É sobre isso. Um monte de caderno inteligente. Gente, cada um tem seus vícios, tá? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui comprando um caderno inteligente e influenciando vocês a comprarem também. E é sobre isso. Gente, mal começou a epidemia, eu já vi que eu não vou gostar. E é sobre isso, e tá tudo. Atualizações desse primeiro dia de quarto período. Sobre epidemia não teve nada, foi tipo introdução ao curso, o que vai ter e tal, e conversa, e não teve aula mesmo. Aí agora são quase 6 horas, a gente vai ter uma monitoria de semiologia. Esse tempo, né, eu fiquei resolvendo 1000 coisas pessoais da minha lojinha, de tudo assim, colocando a semana nos eixos, que pelo visto vai ser uma semana bem agitada. A gente tem tido uma aula teórica de sêmio, mas o professor cancelou, adiou, enfim. A gente vai ter essa monitoria agora de anamnese e acho que vai ser muito legal. Gente, primeira monitoria de semiologia, já tô completamente apaixonada. Sério, veio aí a matéria preferida. Nossa, muito legal. Foi uma monitoria de anamnese, né, sobre como coletar a história do paciente. E eu achava que era uma coisa muito mais simples, mas é um negócio mais complexo, só que faz mais sentido e muito legal, muito legal. Os monitores são mega fofos também. E é isso, tô bem feliz. Já vou ficar por aqui, que eu vou pro cross agora. E esse foi o primeiro dia do quarto período. Espero que esse período seja muito bom, se Deus quiser. E é isso. Até o próximo vídeo.